Sob o capuz. Estamos no ar, olá meu público, seja bem-vindo a mais um Sob o Capuz, o último gravado em 2016, também por volta de janeiro, mas tudo bem, né? Vamos agradecer o editor do jeito que tá. Hoje estamos aqui com nosso amigo já de casa, olá Fabrício. Olá. Convidado que eu ia muito pedir desculpas porque ele me convidou para participar do podcast dele antes de eu poder participar e agora eu estou retribuindo o favor. Opa, oi Chocos. Você quer aproveitar para fazer propaganda do seu programa? É um programa excelente. Opa, obrigado. Tamo aí. Sou o Chocos do Garocast. A gente tem um podcast aí sobre RPG, em especial sobre o Lobisomem Apocalipse. E também é um dos tradutores do Nação Garu, onde eu consegui vários dos meus livros de lobisomem que eu li depois, hein? Os caras são bem bacanas. Uai, que bom então. Bom fazer parte da história das mesas. Mas estamos lá nos esforçando. E aí, quando é que sai a abertura do Kaine? Como? Desculpa, eu não escutei. Do Kaine. Porra, tá todo mundo me cobrando isso daí, sou eu que edito, a galera tá em cima. Mas agora nas férias aí vai dar pra dar um up nisso tudo aí. Acontece que ainda tem uma crônica pra acontecer, mas isso deve ser rápido também. Então, a gente vai... É o projeto pro fim desse ano e início do ano que vem. Então, vamos com calma. Como sempre, né? Me desculpe por não ter podido participar com o meu personagem, mas a gente parece aí com o corredor de osso. Não. Sobre crossovers, ou seja, porradaria de super-herói. A gente não vai falar sobre as historinhas que as editoras juntaram pra fazer uma com outra e o Batman bateu em todo mundo. Mas não é hoje, tá? Então, de curiosidade, eu fui dar a informação que mais aparece crossovers entre editoras, inclusive uma editora japonesa. Ganhou brigas em crossover. Isso eu não tô surpreso. Pois é, né, cara? Ele venceu o Hulk com um chute no estômago. Puta que pariu. Pra você, hoje a gente vai fazer uma pergunta, né, pra gente encerrar. Bom, já tá acabando 2016. Quando o programa sair, já vai ter acabado 2016. E a pergunta não tem nada a ver com o assunto. A gente quer saber qual foi o filme mais hypado de 2016 e qual a maior decepção. Fabrício. Filme mais hypado? É engraçado que a gente teve uma sequência de filmes hypados, né? Todo filme era o melhor filme de todos, né? Mas eu acho que o mais hypado, assim, e que não... Assim, foi um filme bom, que eu gostei bastante, mas que, assim, não atendeu a expectativa, assim, de um público em geral, apesar de ter saído bem, foi o Batman v Superman, que na crítica foi massacrado, mas o público, no geral, foi lá pra assistir, né? Rendeu uma graninha. Pagou bem, né? Já fizeram continuação. O hype foi bom, mas a gente também já deixou nossa opinião no programa, né? A gente já falou lá. Cara, é complicado isso aí, né? Porque agora tudo tem um hype gigante, né? Eu, agora mesmo, eu tô tendo um faniquito porque eu não tô indo assistir o Rogue One, né? Tá foda aqui. Mas, cara, não sei, eu acho que eu vou ficar ali entre os dois filmes da DC, já que nós vamos falar de quadrinhos mesmo. O Batman vs Super-Homem, eu acho que o hype foi muito alto, e também o Esquadrão Suicida. O que eu não entendo, porque a primeira imagem que eu vi do filme, eu falei, vai ser uma bosta. E é uma bosta o filme. Tá certo. Bom, eu também vou ficar nos filmes de quadrinhos, mas eu não vou falar dentro da Marvel DC, vou falar do Rogue One, que eu fui assistir já. É uma das vantagens de Marvel São Paulo, você consegue pegar para a estreia. Mas um filme pode ser resumido na frase de abertura de um filme 77, que você já tem uma coisa ruim pra começar. Não que o filme seja ruim, mas ele não vale o hype que ele teve, cara. Não vale. Esse foi bem hypado mesmo, esse daí. Cara, mas eu achei que o hype, pelo menos aqui pra mim, não chegou tanto assim não, sacou? Em comparação, por exemplo, com o episódio 7. O episódio 7, no começo do ano, a galera já tava enlouquecida, sacou? Porque eu assisti a segunda vez que eu vi o Doutor Estranho, eu acho que eu assisti 3 trailers de Rogue One, cara. Os dubladores, o trailer em inglês e o trailer em português, na mesma sessão. Bota fé, tem essas coisas, né? Mas, assim, esse ano também, eu não tô lembrando direito dos filmes de 2015, mas esse ano teve muita coisa, né? Teve muitos filmes, então eu acho que foi dividindo a atenção ao longo do ano, sacou? Agora que chegou esse Rogue One. Esse ano de super-herói
a gente gravou 7 programas. Começou lá com o Deadpool, teve o X-Men, teve 2 da DC, 3 da Marvel, esse ano só de 7. E já do resto, né? Ano que vem, então. Tá ficando. Pô, os filmes vai ser o assunto do ano que vem, já se prepara, né? Porrada. Aí a gente vai botar aqui 2 personagens pra lutar e vamos quebrar o pau. Só vou explicar rapidinho as regras pro público não ter problema e todo mundo entender, tá bom? Só é permitido um personagem de quadrinhos, beleza? Tá ok. No Matrix, quer botar o Neo pra brigar com alguém, não adianta. Porque apesar de Matrix ter quadrinhos, esse não é o público-pau, beleza? Todo mundo deu? Segundo, você pode jogar um grupo com uma pessoa só se você quiser. Não tem limitação disso. Você pode botar o Super-Homem contra toda a Legião de super-heróis. Pobre da Legião. Problema dele. Terceiro, terão 3 lutas sempre. A primeira é decidida por quem propôs a briga. Phoenix Wright lutando com Martin Murdock pra ver quem é o melhor advogado? Pode. Que batalhazinha. É porrada mesmo, que é o que todo mundo quer ver. Eu ouço voando, é o que a gente quer ver, né? E a terceira, caso não tenha sido decidido nas 2 primeiras, a terceira é a carteirada. Impressionante o que este personagem fez, beleza? Coisa. Chegar da carteirada. Thiago, como você fez uma lista assim bem interessante, assim, os critérios bem interessantes, eu acharia legal você começar pra gente poder ver como funciona esse sistema na prática. Tudo bem, eu posso começar, não tem problema nenhum. E a última regra, que é uma exceção para o dito, nenhuma pessoa de verdade, mesmo que ela tenha aparecido em quadrinhos, pode participar, ok? Ela falou com o Homem-Aranha, ele não participa, tá bom? Beleza. Por definição, nada que o ser humano normal faça pode esperar um personagem de quadrinhos, tá? Tranquilo. Tá bom. Beleza. Ok, já que a gente teve esse ano muito filme de super-herói, e assim, isso fez todo mundo olhar e falar quais os melhores e quais os melhores. Eu vou pegar um clássico, Gordon, tá bom? Esse ano a gente teve o Batman, o Super-Homem do filme, o Porrada entre si, e do outro a gente teve o Capitão América e o Homem de Ferro, também se canta pra caralho. Fazer uma luta que eu acho que os quadrinhos todo mundo quer ver. Inclusive, a única vez que teve os quadrinhos terminou em empate. Eu quero que a gente saia dessa. Contra Super-Homem, Energia aqui. É fácil essa. Você pode botar, fica à vontade. Primeiro, a gente tem que levar em consideração quem são os personagens, que é por isso que eu vou falar. Lembrando que a segunda briga vai ser os dois batendo na porrada, e aí é praticamente certeza que é que ganha, né? E a terceira são os atos mais impressionantes, que é aí que eu acho que vai ter alguma diferença de verdade. A América, nós temos um soldado que tá ali desde sempre, né? Segunda Guerra Mundial, 45, já tem mais de 60 anos que isso aconteceu, e nunca deixou atividade. Pra quem acha, ele foi congelado por muitos anos, porque só viu o filme. Porque os quadrinhos originais ficou no máximo uma década parado. E nessa década teve Capitão América também nos quadrinhos. Diversos grupos dentro da Marvel, entre os quais os Vingadores são mais famosos, mas ele já foi líder dos Illuminati, ele já foi líder dos Guerreiros Secretos, ele já foi líder dos Novos Mutantes, e na atual formação dele, ele é líder de uma porrada de mutantes naquele A-Force. Eles não são muito impressionantes, né? Ele tem o máximo da capacidade que o ser humano pode chegar em todos os aspectos, ou seja, sem usar os superpoderes, ele é um homem mais rápido, mais inteligente, mais forte. Qualquer coisa que não seja um superpoder, esse cara tem limite. A força dele é capaz de atravessar uma parede. Mas isso não é muito relevante. A parte importante é, como ele tem uma mente extremamente rápida, ele é um estrategista foda pra caralho. A formação dos Vingadores, que em geral são formados por pessoas com muitos problemas, porque a Marvel todo mundo tem problema, né? É um negócio impressionante. Mandar no Pietro já é uma coisa que o professor Xavier não conseguiu fazer. O professor Xavier domina mentes. Bom ponto. Bom ponto. Nossa, outro lado nós temos o super escoteiro, o homem mais poderoso da Terra. Você pode considerar um homem, né? Ou super-homem. Pra ser chamado de ser líder da Liga da Justiça e várias vezes ter controlado a Liga da Justiça, ele sempre fez isso em parceria com o Batman ou com a Mulher Maravilha, às vezes até com um cara tipo o Aquaman. Ele é um bom líder, mais inspirador do que provavelmente fazer coisas, que também é um ponto muito positivo. Uma briga, você sabe que você vai ganhar. Então todo mundo da Liga da Justiça, mesmo sabendo que corre o risco de morrer por um tiro do Darkseid, porque, velho, o Super-Homem tá do lado deles. E isso dá muita margem pra esses caras. Os caras realmente fazem o possível e impossível. Ao longo disso, tem essa cronologia, todos os poderes possíveis e imagináveis e mais alguns, exceto que o Morrison colocou. Tem uma tirinha dele que é muito boa, que mostra super matemática por uma dezena. Ele tem todos os poderes que alguém pode imaginar. Super ventriloquismo, super hipnose, viagem no tempo. Ele faz de tudo. Óbvio que ele dá um apoio moral muito bom. Na versão mais recente dele, que ele tá controlando agora a Liga da Justiça da América, confirma aí pra mim, por favor, Fabrício. Depois do nosso 52 reboot, ele tá na América ou na Internacional? Eu tô dando uma olhada aqui. Eu acho que é a América, né, não? É que eu não lembro que a América tava meio... Eu sei que a América tava com o Batman, mas, bom, todo mundo tá com o Batman, né, então. Enfim, ele é um dos personagens mais importantes. Pelo aquele desenhista? Eu falo, acho que é. É o desenhista que tá escrevendo o roteiro da América. Eu esqueci o nome do desenhista. Lembra que a serviço da América já
foi revista do Canadá e tinha o Gladiador Dourado, então é só depois do reboot que ele voltou, né? Bom, ele tá na revista só Justice League só. Ele tá na Justice League, perdão. Então Justice League, né? Lá, ele é o líder, dividindo o posto com o Batman, o que já é um grande avanço, né? Porque, lembrando que o Super-Homem, como líder, ele é muito mais um exemplo do que um estrategista, então é bom você ter uma pessoa pra... E ele costuma ser um bom exemplo do bom samaritano. Eles estão menores do que já foram no passado, hoje é basicamente super força, voo, hiperresistência, vários poderes de ver coisas e ter super sentido, e a visão de calor. Eu acho que ele ainda tá com super flare nesse meio tempo. E até há pouco ele tinha um Super Saiyajin ao contrário também, que ele gastava todo o poder de uma vez e ficava fraco. Adorei a definição. Pois é, cara. Então, na opinião de vocês, né? Quem vocês acham que leva o título do melhor líder de equipe? Aquele que realmente honra, e quando você olha que esse cara tá na capa, essa equipe vai ser vitoriosa. Assim, apesar do que eu falei no início, assim, você propôs o embate entre esses dois, não foi desmerecendo o Superman, porque o Superman, realmente, quando você falou essa questão da figura inspiracional, ele é uma figura inspiracional máxima na DC e nos quadrinhos até em geral. Só que o Capitão América, na Marvel, ele também é uma figura, assim, tem essa extensão que o Superman tem nas equipes que ele atua e até em equipes que ele não atua. Ele tem esse moral, ele é o grande, assim, escoteiro que tem na Marvel. Ele é, tanto que até falam que ele é o Superman que tem na Marvel ali, tirando a questão dos poderes, mas mais como essa figura que inspira e que lidera nesse sentido de fazer você querer ir junto com ele, de você atuar cegamente, sem pensar junto com ele. Porém, eu vejo o Capitão América com uma vantagem muito grande nessa questão estratégica, porque desde que ele chegou nos Vingadores, ele é sempre, eu acho que foi em Vingadores, acho que número 5, alguma coisa assim, quando tiraram ele do gelo. Foi no 4? Que ele é essa figura que é sempre escolhido como líder, que mesmo depois dele estar nos Vingadores, das passagens, saídas e voltas dele, os Vingadores sempre tiveram aquela questão da liderança rotativa. Sempre era escolhido um outro líder para todo mundo ter a sua chance. Quando o Capitão América chegou, deu uma estremecida nisso. E sempre quando tinha a questão da liderança numa missão, era sempre a figura dele que eles se voltavam. Tanto que ele foi escolhido como líder na própria Guerra Civil, apesar de que foi uma história que teve ele assim como um dos pilares centrais, mas na Operação Tempestade Galáctica, ele estava liderando 3 equipes gigantescas de heróis. Eu acho que devia ter para mais de 30 heróis ali na equipe. E eu acho um feito assim muito grande dele como líder assim de campo para poder arregimentar as equipes de heróis na Marvel. Pode ser mutante ou não mutante. Foi ele depois que acabou aquele período da iniciativa dos 50 estados. Não, depois acabou o Reinado Sombrio, em que eles ainda tinham as 50 equipes em cada estado americano, e mesmo assim elas continuaram, e o Capitão América, que depois virou, acho que foi o super soldado naquela época, lá durante a Era Heróica, ele estava liderando todas essas equipes juntamente com a SHIELD ainda. Para mim, o que o Capitão América faz é como se ele fosse a mistura do que o Batman deveria fazer, né, se ele não fosse um vagabundo, na questão da liderança na questão da liderança de escolher a equipe, isso é que o Batman prefere ficar na sombra, no escuro, e a questão de inspirar. O Capitão América reúne o melhor desses dois mundos. Muito boa escolha. E você, Chocos, quem você acha que ele leva neste quesito? Cara, eu vou acompanhar o Fabrício nessa daí. Eu vou de Capitão América também. Inclusive, não só pelo lado estrategista, mas eu acho que o Capitão América ele se prova líder mais vezes do que o Super-Homem. No sentido de que o cara que vai bater de frente com o Super-Homem ali é o Batman. Vai fazer um outro viés ali da liderança, né? Enquanto o Capitão América é aquilo que você falou, todo mundo da Marvel tem um problema. Então, todos os Vingadores, e praticamente todo mundo da Marvel já foi um Vingador, o cara chega lá com algum tipo de problema e ainda assim esse cara vou colocar entre aspas aqui, mas ele se submete ao Capitão América, sacou? E eu acho que ele tem uma presença de liderança que não é só com os heróis. Tem uma revista, eu sou péssimo com os nomes das revistas, mas tem uma revista que tem um cara que eles mandam o Capitão América ser preso e o policial lá, tal, o Gambé lá, que não tem nada a ver com o herói, fala assim, você tá doido? Eu nunca vou fazer isso com esse cara. Eu não consigo. É da Guerra Civil? É o final da Guerra Civil. É isso mesmo, no final da Guerra Civil. Só prende ele
depois que ele se entrega. Isso. Aprendeu o Capitão América e não faz. Até o Capitão América se entregar. É na revista dele até, na repercussão da revista dele, se não me engano. Aham, acho que é isso mesmo. Aí o cara, tipo assim, você tá doido, cara? Olha, eu vou fazer isso com o Capitão América. Ele é o Capitão América, ele é, enfim, ele é, de certa forma, ele é meu líder também. O que esse cara tá fazendo tá certo, entendeu? Sim. Então eu vou defender. Pode falar, termina. Então eu vou me ater a esse ponto. Eu acho que o Capitão América é mais líder do que o Super-Homem. Nessa fase, era óbvio que a escolha ia ser do Capitão América, porque não tinha como, cara. O Capitão América é um líder muito superior dele na Marvel, torna personagens que não se dão bem, não cheio de problemas e personagens muito funcionais na mão dele. Personagem dele da Marvel que não tem uma carga bem complicada de problemas pra resolver. Thiago, ele conseguiu deixar na equipe tomar conta do Pietro e também do Gavião Arqueiro. Você quer dois caras mais chatos que esse? Pois é, então, tipo, não tem como, cara. O Capitão América é um líder muito melhor. E sem falar que, né, entre muitas histórias dele, uma que eu gosto de lembrar sempre é a Primeira Guerra Secreta. Aham. 7. Alguma O líder coisa. oficial dele, e tava junto com ele o Professor Xavier, e ele mandou nos Vingadores e nos X-Men que estavam lá. Incluindo os X-Men, o Magneto. Ele mandou no Magneto também. Aham. Cara, ele manda no Thor e no Hulk, porra. Sacou? Tipo, não tem como. O cara é muito melhor disso. Né, É porque ele não é só o líder, assim, só da equipe em que ele, vamos dizer assim, que ele se cadastrou pra ser o líder ou coisa do tipo. Mesmo quando é uma equipe formada às pressas, eles veem, assim, na figura dele. E aí, como é que vai ser, Capitão América? O que a gente vai fazer agora aí? Orienta a gente aí. Só pra não dizer que o Super-Homem não teria a menor chance, existe uma história do Super-Homem, que é aquele Superman versus Elite, que acho que em inglês ele chama o que é tão engraçado em Liberdade, Justiça, estilo americano, estilo de vida americano, alguma coisa assim, 525. Eu lembro bem. Não, 725. Essa história especificamente é uma que o Superman lidera uma equipe que é parecida com o Authority. E só que ele tá sozinho na história inteira. Então, é a única vez que o Super-Homem realmente lidera uma equipe bem diferente, montada às pressas. É mais por ser a presença inspiradora. Quando você tá lutando lá do Superman, você vai. Você se permite. Não é tanto assim. Capitão América é muito melhor. É, verdade. A porrada, né? Não dá. Não dá, né? Não poder dos caras, mas, tipo, de um lado nós temos um deus alienígena e nos outros nós temos um homem que, da Marvel, ele é classificado como não tendo superpoderes. Inclusive, é por isso que do Capitão América sobe de tempo em tempo. Sabiam dessa curiosidade? Como é que é? Repete aí, Thiago, que ficou meio esquisito. O Capitão América, ela sobe dependendo do tempo. Marvel, ele tem o limite do potencial humano. Todo ano alguém quebra um recorde qualquer, o Capitão América chega naquele recorde. Mas assim, Thiago, mas é relativo, eu acho que é meio relativo essa questão do potencial humano, porque ele faz coisas que são acima até do potencial humano. Questão de resistência, então, tanto que eu tava até relendo um tempo atrás a queda de Murdock, como é que ele deixa de cara o Demolidor em tudo que ele vai fazendo naquele percurso dele, sem perder o fôlego. Sim, mas é que tá dentro... mas aí tá, o próprio Matt Murdock é tratado como uma pessoa sem superpoderes. Os poderes dele são basicamente sentidos. Não, sim, também sim. são coisas normais do ser humano. Sim, mas dentro da Marvel, o que é assumido é o Capitão América tem o limite do potencial humano, tal como o Batman também tem. E o Batman é um cara que vai enterrado por 4 horas, fica sem oxigênio e sai de boa. Então, mas assim, só pontuando, mas acho que a questão do Capitão América é que ele é um cara que ele tá no limite do potencial humano, só que ele tá ali travado. Ele nunca cai pra baixo daquilo, não importa o que ele faça, a não ser que seja uma coisa assim muito extenuante. Já outros personagens que estão assim nesse limite, embora eu não acho que o Batman esteja nesse limite, são tipo ações assim, quase que únicas que eles fazem e depois eles desmaiam, sei lá, desfalecem lá. Fazer um esforço, né, que ele... Mas enfim, não tem como discutir, né, cara? O Super-Homem mete porrada nesse cara, limpa o chão com ele a hora que ele quiser. A América é realmente doando num grupo, e aí, velho, os Vingadores contra a Liga é uma briga boa pra caramba, mas Capitão contra o Super-Homem, né? Eu fico imaginando, né? É porque o Capitão não tem o preparo, né? Aí não dá, né? Ele não vai estar com o anel de Kryptonita nem nada ali. Ó, e olha que ele tentou enfrentar lá, hein, na Liga versus os Vingadores. Não dá pro Capitão América, não. Ele podia ficar... no caso dessa luta, ele devia voltar a ficar congelado, porque não vai dar pra ele, não. Pois é, né, cara? Não tem jeito. Bom, e nós temos a terceira, que é a carteirada, né? Que foi feita pra chegar nesse momento. A carteirada é a gente lembrar qual é a coisa mais impressionante que esses heróis fizeram. Eu tenho duas aqui de cabeça. Pau. De um lado, nós temos o Super-Homem brigando, o maior vilão da DC, lutando em várias realidades, inclusive com múltiplas versões dele mesmo. Então, a América liderando
todo mundo contra o Thanos com a manopla do infinito. São duas carteiradas, cara, que são impressionantes por si só. Considerando que o Thanos e o Darkseid são praticamente a mesma coisa. Nessa época... Eles são a mesma coisa. Mas nessa época não era tanto assim, não. Hoje em dia que o Hickman deixou igualzinho mesmo. Pois é, né? Mas enfim. E aí fica muito difícil escolher qual é as coisas mais impressionantes. Eu vou botar no Super-Homem por uma coisa que ele fez no mundo real, graças a uma história do Morrison lá no Superman All Stars, que Super-Homem impediu uma pessoa de cometer suicídio. Tão forte ele é o símbolo de criança pro mundo que uma menina chegou a ler a revista. Numa das cenas tem uma mulher que vai cometer suicídio porque o psiquiatra dela se atrasou, alguma coisa assim, uma pessoa que sofre de depressão. Isso é o Superman chegando e falando, calma, mas só tá atrasado. E ela abraça o Superman e ele evita. Isso aconteceu no mundo real. Efetivamente, ela se reconheceu naquela história. Eu acho isso talvez um dos atos mais impressionantes. Então, meu voto é pro Superman. Você, o que você acha? Agora é carteirada. Quem que é que você chamou? Eu não escutei. Eu? Então vamos lá. Assim, como você... Eu vou sempre seguindo o que você faz. Você falou uma porradaria e uma coisa assim um pouco mais emocional, alguma coisa assim que não envolve a porradaria. Na porradaria, cara, tem um que é de uma história que tem um acontecimento que é muito ridículo, que já escutei em outros podcasts, que é aquele na qual o Capitão América e o Paladino estão no navio e eles estão dentro de dois tubos assim, e eles estão assim, de cueca. Aí só que parece que eles estão assim com a calcinha atochada no rego nessa história. Não sei se vocês lembram dessa história deles. É que é um navio da vilã Supéria, e lá ela só tem mulheres lá e ela tá com um plano de dominação mundial das mulheres e não sei o que, alguma coisa do tipo assim. E tem diversos supervilãs lá, desde as bostonas até as supervilãs mais poderosas. Como é que é, Thiago? Só depois ele não Kojima, né? Mas nessa história tem uma coisa que ele faz que é sensacional, que é o seguinte, ele entra lá que ele tá querendo resgatar uma amiga dele que tá lá dentro, que acho que era a Cascavel que tava lá dentro, e aí ele começa a se digladiar, ele e o Paladino se dividem pra poder cair na porrada com as vilãs que estão lá, que estão defendendo o navio. Eu sei que na página, acho que eu contei, deve ser umas 30, 40 vilãs assim na página, e elas caem de pau em cima deles, aí eles se dividem pra poder ir. O Paladino, logicamente, começa a se dar bem, depois ele apanha feio delas. Tem uma hora que o Capitão América tá lutando com 6, ele se desvencilhando, lutando com as 6, o Paladino começa a gritar pro socorro, ele dá um mortal, começa a ir na cambalhota, aí não sei se vocês lembram daquela mutante super forte, a Frenesi. Essa mutante, lembro. Ela é super forte, super resistente. Ele começa a ir na cambalhota pra poder pegar o impulso, ele vai com a voadora de 2 pés nas costas dela e depois acerta com toda a força o escudo no estômago e ela cai, e ele consegue libertar o Paladino de lá. Tudo bem que eles se ferram depois, mas cara, essa sequência de acontecimentos, assim, é uma das cenas de ações assim, mais legais que eu já vi no quadrinho. E de sentimental, assim, pra poder resumir e rápido, é numa história acho que era na época, era do J.M. de Mateis, que estava escrevendo Capitão América, em que aquela namorada dele, aquela Bernadette, ainda não sabia que Steve Rogers era o Capitão América. E aí tá tendo uma confusão, porque um grupo neonazista quer fazer uma passeata, e tem um grupo de judeus achando que eles atacaram a igreja deles, lá, não é igreja, né? Não esqueci o nome da igreja. Sinagoga, é isso. Aí atacaram a sinagoga, aí eles estão falando que não atacaram, eles começam assim, fazem uma contra-passeata, e o Steve Rogers sabia que ia dar merda nisso, ele vai, a namorada e uma outra mulherzinha pra lá, enquanto um grupinho, e eles veem lá o pau quase começando a comer, com o pessoal lá se exaltando e tudo, e aí o Capitão América e o Steve Rogers dá um migué e coloca a roupa de Capitão América pra tentar intervir, pro pessoal não se matar lá. Ele vai lá e pega os dois e fala, não, cara, não é assim que resolve as coisas, tal, tem que se conversar. Eles começam a se exaltar e ele começa um discurso foda sobre a questão de liberdade e tolerância. Tanto que nesse discurso ele deixa claro que ele defende até o direito de um cara neonazista de se expressar, cara. Assim, eu falando assim não tem assim tanta emoção, mas você lendo a história, é sensacional, você vendo que o Capitão América, que é um símbolo maior da questão americana, tal, que é, assim, no senso comum as pessoas veem ele defende até o direito de neonazista de falar o que quiser, não de fazer merda, mas de falar o que ele quiser, se expressar. Muito bonito. Você é América ou você acha que o Super-Homem tem uma carteirada maior? Cara, o Capitão, o foda é que eles são muito equilibrados nisso também, igual ao primeiro, mas eu também dou vantagem pro Capitão América. Bem. Ok, Chocos, você vai decidir. Quem é o nosso vencedor da primeira batalha? Que responsa, eu só sou convidado, porra, eu já vou decidir. Tem 3 pessoas nesse programa hoje, cara, pra não terminar empate. Porque a Marvel vai decidir deixar
lá na Vingadores versus GLA, velho. Você lembra dessa história? Lembro. A América se porrando e o negócio acaba por falta de tempo. Eu acho que tudo que o Super-Homem vai fazer vai ser impressionante. Não tem nada que ele faça que não é, né? Igual você falou, o simples fato dele chegar e conversar com a menina já torna isso daí impressionante. A menina não vai mais suicidar e tal, tudo. Isso tem tudo um impacto. E, obviamente, quando ele vai lutar contra qualquer que seja a criatura vai ser igual você falou, pô, é o Darkseid, né? Tem que ser um troço gigante, tem que ser o vilão pra poder a revista ter algum tipo de andamento, né? Porque senão chega o Super-Homem e acaba a luta. Então, eu acho que ele vai ser mais impressionante nesse aspecto. Por outro lado, o Capitão América, ele vai ser o humano que vai te impressionar mais, as atitudes dele. Isso aí que o Fabrício falou do lance do neonazista. Pô, ele, aproveitando o gancho aí do nazista, ele deu um soco no Hitler, cara, saca? Tem a capa do Capitão América antigaça, aquelas propagandas da Marvel. Isso. Capitão América número 1. Detalhe, na história mesmo, ele nunca nem relou no Hitler. Na capa, sim, ele dá um murro na cara. Mas então, né, aquela assim, é o ícone, né? Então, porra, né? Ele enfrenta o Thanos, o Super-Homem enfrentou o Darkseid. Pô, ele tá enfrentando o vilão, o maior vilão do século passado, sacou? Um vilão real. E então, fora isso, ele tem em Os Supremos, eu acho sensacional a hora que ele chega no gigante e espanca o gigante porque ele bateu na Vespa. O Hank Pym. Ele é presidente dos Estados Unidos, né, cara? Tem isso também. Nossa, né? Então, tipo, eu vou de Capitão América porque é aquela coisa que tá mais perto de você, entendeu? O lance do ideal dele é algo mais assim, porra, eu poderia fazer isso. Claro, né, gente? Eu não consigo enfrentar o Thanos, mas se chegar lá e defender a mulher e tal, tudo, do jeito que ele faz, e, enfim, discurso. Tá entendendo? O Capitão América também não podia, tá? Isso que eu ia falar, o Capitão América também não pode. Então aí, viu? É igual a gente mesmo. Sim, aí eu acho que isso, assim, cria esse pô, sei lá, essa admiração, sacou? Fala, porra, olha só que cara. E eu tenho birra do Super-Homem, então talvez tenha um pouco disso daí também. Bom, beleza. E por incrível que pareça, em Superman versus Capitão América, nós temos vitória do Capitão América. Nada mal pro jovem que passou fome nos anos 20, hein? É verdade. Conta daí, Fabrício, você que também é aqui do programa, enquanto o show pensa nos dedos. Quem nós vamos ser pra segunda luta? Vamos lá, pra segunda luta. Aí você falou a questão aí dos heróis e tal. Eu pensei assim numa disputa, então, de vilões. Aí eu pensei na questão do Coringa, vilão magrelo do Batman, que é um palhaço, bôbaro Joker, contra, deixa eu ver um vilão assim da Marvel, pra ficar mais interessante, assim, mudar de áreas. Um vilão como o... Poderia ser o Caveira Vermelha. Não, eles já se enfrentaram num crossover, aí não ficaria tão legal assim. Um vilão... Eu lembro que do crossover que teve com o Coringa, de um vilão, foi quando ele encontrou o Carnage, cara. Ele ficou Carnificina. Não, no Capitão América e Batman ele encontrou o Caveira Vermelha também. Ah, eu não sabia, não lembro que ele... Essa é boa, e essa Coringa... outra... Coringa contra, deixa eu ver um outro personagem aqui, então pra ficar mais interessante. Tá, Coringa contra Dr. Octopus. Isso é bem aleatório. Sugestão melhor, se você não se importar. Diga. Eu acho que ele faria uma luta interessante com o Deadpool. Com o Deadpool? Sim, Deadpool. Sim, Deadpool. Já que ele é um anti-herói, ainda dá pra dar encarada. Coringa contra Deadpool, então. A ideia dos dois, né, de ser completamente maluco e mesmo assim funcionar como personagens, né? Personagens muito vendáveis, de passagem. Atualmente são imortais também. Sim. Laranja, o ritmo. O seu primeiro critério é qual? Não é o critério da porrada, não, né? É o critério de... Não, primeiro você escolhe. Se você é um duelo de stand-up, fica à vontade, cara. Não. Pra mim, o primeiro vai ser um critério, já que a questão da loucura é uma coisa marcante nos dois, é o critério de o quão insano esses dois são para aqueles que estão ao redor deles. Quem é mais insano? Quem contagia mais com insanidade ao redor? Essa é uma briga difícil, hein? Essa é uma briga difícil. Então, descreva aí os personagens que você colocou pra gente ter uma noção e a gente vai falando depois de colocar. E descrever então. O Coringa é um personagem, um vilão do Batman, que ele é assim, já foi retratado como gangster entre outras assim, encarnações dele. Mas o que tem de interessante nele é que ele é um ser humano normal, que não tem nenhum tipo de aptidão, é um ser humano até um pouco abaixo do normal, né? E só que ele é uma
pessoa, assim, muito insana e ele tem uma facilidade muito grande para poder fazer associações com as pessoas e meio que deixar elas insanas de acordo com essa vivência maluca dele. Ele consegue fazer a pessoa perder a sanidade com todos esses jogos mentais que ele faz com as pessoas, de sequestrar e por aí vai, com toda a insanidade que ele faz. E ele antagoniza o Batman justamente nisso, de Batman ser uma pessoa muito séria e cheia de regras, e ele ser uma pessoa totalmente despirocada, sem nenhum parafuso na cabeça e não tendo regra alguma. Ele faz coisas aleatórias, e essas coisas aleatórias conseguem, assim, convergir para ameaças, assim, sinistras pro Batman. Já o Deadpool, que é o mercenário tagarela, ele é, como o próprio nome diz, ele é um mercenário, trabalha por dinheiro, mas, apesar dele também fazer, às vezes, de super-herói, às vezes, assim, muito raras. E ele tem um fator de cura, e ele também tem certo treinamento, ele tem um treinamento, assim, bem considerável também, que ele já teve por outras agências, inclusive o Arma X. E ele também tem, assim, como característica essa questão da loucura, dessa questão da insanidade, e funciona de maneira parecida com o Coringa, porque ele é capaz de pensar, assim, de perspectivas que uma pessoa, assim, em sã consciência não pensaria. E ele meio que consegue expandir isso, as pessoas que estão ao redor dele começam a ficar, assim, afetadas por essa maneira, assim, excêntrica dele poder pensar e planejar as coisas. E ele não tem o menor, assim, cuidado e zelo pela vida humana, seja de amigos ou inimigos que estão ao redor dele. Aí, assim, então, não... Diga, Thiago. Só pra falar que a origem da loucura do Coringa, ela conta de um dia extremamente ruim na vida dele, de uma das melhores HQs de todas, que vale a pena citar, já que a loucura é um dos temas principais aqui. A última piada, né? Piada mortal. A piada mortal. E o do Deadpool se dá na origem dele, com ele tendo um câncer bizarro no cérebro, e o fator de cura basicamente vai consertando o cérebro tão rápido quanto vai destruindo. Então, nenhum deles eram pessoas malucas antes de um grande evento na vida deles, que mudou muito. Pra citar sobre a loucura dos personagens, né? Eles não nasceram malucos, eles não são eventos que deixaram desse jeito, né? Apesar de que a do Deadpool, ela, de início, mesmo quando ele já tinha os poderes, ele ainda era um camarada que ele era só brincalhão. Ele ficou realmente insano depois que rolou numa história lá da como é que é o nome daquela mulher que escreve mal? Gayle Simone. Da Gayle Simone. Escreve mal, vai apanhar. Eu não posso fazer nada, eu não gosto das histórias dela, eu não acho boas. Enfim, escreve mal de acordo com a minha visão. Então, em que o cérebro dele foi misturado com outro personagem, e depois disso ele foi só ladeira abaixo na insanidade, ou ladeira acima, não sei. Assim, então, como eu propus esse embate, assim, de loucuras, eu acho que, assim, numa escala maior, a loucura do Coringa, ela é, assim, eu acho que o Deadpool tem o mesmo nível de loucura dele, ele é tão insano quanto o Coringa, apesar de que tem muito fanboy que falaria que não, que o Coringa é louco e não sei o que, mas eu acho que o Deadpool é tão louco quanto o Coringa, contando que o Deadpool tem o quê? Ele tem 3 vozes na cabeça, ele tem uma voz na cabeça dele, e a voz da cabeça dele tem outra voz que conversa com ele. É um nível de loucura muito grande. Mesmo. É um demente ele. Então, e o Coringa é notório, tudo que ele já fez na insanidade dele, dando até um exemplo, aquele caçador o Ajax, quando entrou na cabeça dele, teve certa dificuldade para poder sair, de tão louco que é o cérebro do Coringa. Só que eu acho que o Coringa, ele consegue, assim, afetar as pessoas mais ao redor dele com essa loucura, que parece que é uma coisa que ele não tem controle nenhum, ele simplesmente, sei lá, acorda e faz as coisas, e as pessoas parecem que vão numa espiral de loucura, são contagiadas por aquilo, e meio que viram quase que como se fosse um clone deles, fazendo o mesmo tipo de insanidade que o Coringa também faz. Que é o que o Coringa tenta provar lá pro Batman e não consegue lá na piada mortal, né? Que ele tenta fazer também com o comissário Gordon, né? Tenta lá quebrar a mente dele, né? Não só a mente, né? Aliás, essa história é muito boa por uma coisa importante. Você descobre que o Gordon é uma pessoa com muito mais força de vontade do que o Batman, né, cara? Muito mais. Sim, muito mais. Mas o Gordon não. Poxa, a gente falando apesar de tudo. Sim. Não, ele é uma pessoa muito mais centrada, ele é muito mais, assim, firme de si mesmo. O Batman não conseguiria passar por metade do que o comissário Gordon passaria. Fato. Mas eu acho que o Coringa, ele é mais doido, vamos dizer assim. A loucura dele afeta mais os outros. Quando você tava falando do Deadpool, Fabrício, você mencionou do fato dele não ter nenhum tipo de critério ou cuidado pela vida humana, seja dos amigos dele
deles ou qualquer coisa do tipo. Só que a impressão que eu tenho, o Coringa ele faz isso em escalas maiores. Ele não quer enlouquecer um grupo de pessoas. Ele quer enlouquecer Gotham, tá entendendo? Ele quer enlouquecer todo mundo. E nesse processo enlouquecer o Batman também. E ele vai conseguindo fazer coisas desse tipo. Pô, sei lá, tem aqueles caras com cara de palhaço lá, a gangue dele. Os caras são tudo pirados também, sacou? Os caras não são só, tipo, thug life, né? Ah, vou ter um taco de beisebol aqui, vou bater nos caras por causa do Coringa. Não, os caras vão enlouquecendo também, né? Ninguém ia se prestar esse tipo de serviço, você sabendo que o cara tá envenenando os selos e, sei lá, e a galera vai, todo mundo de Gotham mandar a carta, vai morrer, sacou? Concordo. Acho que, né? Então tem esse detalhe. E, sei lá, né? Se você for pegar, por exemplo, a Feira da Fruta, né? O cara tem até a máquina de cair pau, porra. Sei lá. Realmente, a Feira da Fruta eu deixo de fora porque é cair pinto. A Feira da Fruta eu deixo de fora que já é covardia usar a Feira da Fruta. Aí não dá, né? Aí o Coringa já ganharia direto as 3. Então, não, eu acho que o Coringa, ele enlouquece mais as pessoas ao redor dele. Essa aura de loucura dele é maior. Eu vou contra a minha ideologia, mas vou votar na DC. Então é tu agora. Bom, eu sou obrigado a dizer que eu gosto bastante do Deadpool. Eu não sou um grande fã do Batman, mas tudo bem, né? Sempre, mas sou lá um grande fã do Batman. E por como o Coringa foi criado em 1930 e pouco, e ele é o primeiro vilão do Batman ainda, ele já foi usado diversas vezes. Muitos anos, o Coringa ficaram um pouco insanos. O Coringa, por exemplo, do filme do Nolan, é um cara que fala que ele é maluco, mas ele não é, porque tem um plano assim perfeito até o último segundo, que é um tipo de coisa que. Mas assim, você pega filmes como o próprio Esquadrão Suicida, aquele cara é doido de pedra, né? Não, ou pra mim o filme do lado, como é que é? Esqueci o nome dele. Nolan? Jack Nicholson. Jack Nicholson, tá. Não, Jack Nicholson. O Nicholson tava sendo Jack Nicholson, né, cara? Não, mas ele é insano. Mas enfim, então como o Coringa foi muito colocado, muito mexido, muita gente trabalhou com ele muito maior, porque tem muito mais tempo pra desenvolver aquele monte de coisa. E isso conta muito a favor dele. O Deadpool, por melhor que seja, ele não começou um personagem completamente insano. Ele foi ficando insano à maneira que ele foi ficando mais engraçado também, né? Não conversar com o leitor e derrubando a quarta parede ao tempo que exatamente a Grace Moore começou a trabalhar com ele como se ele fosse um maluco, com 3 vozes e uma voz em cima da voz. Quem tem gabarito pra se comparar o Coringa nessa questão? Infelizmente, eu até queria que tivesse, mas não tem. O diabo pra provar isso o Coringa conseguiu criar uma personagem como a Arlequina, que também é famosa por ser maluca. Daí conseguiu ter um sidekick dele, sabe? Ele nunca teve o Dead Boy, sabe? Não é a mesma coisa. Mas assim, contando pro Deadpool, uma coisa maneira que ele já fez foi aquele amigo dele, o Bob, o agente da Hydra. Quando ele tava trabalhando com a Ima, ele tava sem o Bob, tava triste assim, foi lá e pegou o cara e começou a chamar ele de Bob. Deu um tiro, o Bob falou bem de Star Wars, cara. No filme. Foi. Não, mas não dá, cara. O Coringa, em loucura, o Coringa é muito superior, cara. Ele tem muito mais tempo de praça, inclusive, quando trabalha isso. Realmente, o que você falou aí faz sentido, a vantagem é muito grande pra ele. Então, Coringa unânime nessa primeira categoria. A segunda, sim. A segunda é porrada. E a porrada que não é contra o Batman, que é o cara que tem, sabe, 124, 127 artes marciais e apanha pro magrelo. É porrada agora, Deadpool, que... Batman é o cara que tem um vulgo na cara de Darkseid, não quebrou a mão, mas Batman, Coringa... Então, aí só reiterando a questão marcial deles, o Coringa, a questão marcial é nenhuma. Ele é tipo eu, o Coringa. Ele sabe tanto quanto eu lutar. E o Deadpool é um mercenário, assim, com anos de experiência e ainda mais contando, mesmo antes de ter os poderes, ainda mais contando com os poderes, então, e diversos aparatos que ele utiliza. Tem as 2 espadas nas costas, as armas que ele utiliza também. Ele também planeja, apesar dele ser insano, ele planeja muito bem também, num campo de batalha e diversas outras coisas que ele sabe fazer, o Deadpool. Ele luta muito bem. Já enfrentou até o Capitão América, ele já conseguiu encarar na porrada. Perdeu, mas encarou na porrada e manteve assim, a luta durante um tempinho. Nesse quesito, o Coringa não consegue nem começar a luta. Se você usar critérios realmente relevantes, não batmanescos. É verdade, né? O Coringa, a gente nunca entende por que o Batman nunca enfrenta o Coringa. O objetivo dele é acabar com os planos do Coringa. Porque é aquela coisa, né? Pô, aparece o Coringa, você vai dar um beat slap, tipo aquele tapa com as costas da mão, acabou pro Coringa, pô. Sim. Já vai ficar no chão lá, quebrou meu nariz. O Batman vai e prende ele, vamos dizer assim. Então, Normalmente acaba toda a história contra o Coringa, né? O Coringa é respondido 6 por um plano megalomaníaco, o Batman passa 3 dias resolvendo, de repente chega, consegui,
impedir que você jogasse veneno tóxico na água de Gotham. Agora o Bitlef vai pra cadeia. Não, o Bitlef vai do Arkham, né? Então, assim, não dá pra ele, né? Não dá. Tadinho dele. Mesmo imortal, cara, sinto muito. Ele tá desafiando um homem que tem muito tempo livre pra te torturar, cara. Não dá, cara. Cara, Thiago, até aquele Coringa marombeiro do começo dos 952, nem ele eu acho que consegue ganhar Deadpool. Que nem o Coringa tomando veneno lá do Arkham Asylum consegue, cara. Não, cara, não. Tem que lembrar uma coisa importante. Deadpool, como mercenário, entrando em guerra, levando tiro, sobreviveu a vida inteira dele até que um câncer quase matou ele. Foi. Por balas, quando era um ser humano normal, cara. Imagina agora ele ter superpoderes que ele regenera tipo de uma célula. Agora, essa não teve nem chance. Pobre senhor. Vamos pro terceiro. O terceiro é qual mesmo? Só relembrando aí. A carteirada. Então, carteirada são 2 feitos extraordinários. O do Coringa é tudo que ele... Vou confirmar, tá proibido pé da fruta, né? Proibido. Não, tá bom. Nem vem. Vamos deixar aqui equilibrado. Então, do Coringa, uma carteirada, assim, uma história dele que eu me lembro, deixa eu me ver aqui. Teve... É porque essa questão dessa loucura dele, às vezes é boa e é ruim, vou lembrar de uma boa. De uma história, assim, bem meia boca, que eu tava até caçando, olhando ela aqui um tempo atrás. Que é aquele Planeta dos Condenados, que é o Esquadrão, acho que é o Esquadrão Suicida ou o Sexteto Secreto, agora não lembro qual dos 2 grupos. Que ainda manda todo mundo pro planeta alienígena, que foi a preparação da Crise Infinita, se não me engano. Sim, isso. O Crise Infinita ou Crise Final, um dos 2. Né? Aí manda eles pra lá e, desculpe, editor, mas eu não lembro aqui de cabeça. Aí vamos correr aqui rapidinho. Aí eles mandam diversos vilões lá pra esse planeta e o Lex Luthor logo ele tem esse afã assim de ser um líder, que é uma questão muito natural dele de liderar. Ele começa ali a regimentar os vilões e tudo pra poder sair dali, construir ali um aparato, um portal ou uma nave pra eles darem fora dali. E o Coringa, nessa questão insana dele, ele não escolhe seu líder, mas ele é uma pessoa que ele contagia tanto quem tá ao redor dele com essa insanidade que ele tem na cabeça, que ele começa a desafiar a liderança do Luthor, e ele começa a separar um grupo também para ele próprio, não que ele queira separar esse grupo para ele, mas o grupo começa a seguir ele, começa a seguir a liderança dele, tanto que ele, se não me engano, ele tenta até ferir o Grodd, consegue ferir o Grodd jogando ele de um penhasco, e consegue ganhar do Luthor na porrada também, durante esse combate entre as 2 equipes ali de vilões, até que eles se juntam no final e conseguem ir embora depois. Mas eu achei muito interessante como é que o Coringa conseguiu, num planeta cheio de vilões, ele ainda conseguiu aliados. Eu sempre fico impressionado como é que o cara não olha pro Coringa e, pô, é só um palhaço, como é que o Batman ainda não matou esse cara de porrada? Eu não entendo isso. E ele ainda consegue... Mais impressionante é como é que nenhum dos outros caras matou ele por isso, né? E é isso que eu acho interessante, ainda mais vilões ali, carniceiros que você tinha ali no meio, assim, daqueles vilões que estavam ali, vilões que matavam sem pestanejar, tipo o Onda Térmica ali e tal, ele nem pisca e mata a pessoa, e o Coringa, eles dão moral pro Coringa lá. Já esse foi um feito, assim, de liderança dele. Feito físico, não tem nenhum, eu não sei. Deve todas as vezes em que ele conseguiu dar uma porrada ou uma facada no Batman, igual no começo no começo dos 952, em que ele tá lutando com o Batman, aí ele vai lá e consegue acertar, acho que uma canivetada no Batman. Batman, você tá desonrando seu mestre, seus diversos mestres aí. E do Deadpool? Ou você não vai... Não, Deadpool vou colocar. E também é de uma história ruim também. É uma história aquela Wolverine Origins, mas não as minisséries, aquela série continuada. Não sei se vocês chegaram a ler. Sei. Então, alguma dela, não muito, mas cheguei a ler. Sorte sua que você leu pouco. Nessa Wolverine Origins, tem uma hora que é o Wolverine fazendo aquela disputa com aquele vilão sensacional, só que não, que é o Romulus. O Romulus sempre adivinhava o próximo passo do Wolverine, e ele tentou pegar umas dicas com aquele vilão, acho que é o Resposta, o nome do vilão lá, aquele vilão do Homem-Aranha, pra tentar se antecipar o Romulus, e o Romulus já sabia de tudo e tal. Aí só que, por baixo dos panos, ele pegou e pediu pro Deadpool bolar um plano pra ele. E o Deadpool tem uma cabeça tão doente que o Romulus não conseguiu adivinhar o que o Deadpool ia propor pro Wolverine fazer. Aí, no final das contas, o Wolverine não conseguiu sair ileso lá, de acordo com o plano do Deadpool, e no final você, tipo assim, que só aparece o Deadpool no final. Aí você se surpreende com o Wolverine
Wolverine chega pro Deadpool e, seu plano deu certo. Ele, eu sabia que ia dar certo. E saindo fora. E feitos, o Deadpool ele tem feitos físicos bem interessantes. Um feito físico dele, assim, bem maneiro, assim, mais engraçado, né? Ele tinha acabado de completar, assim, uma dessas missões que ele faz como mercenário, e aí ele tava com muito dinheiro, ele tava, assim, meio de saco cheio até a próxima missão. Ele tava sem nada pra poder fazer, ele vendo televisão, colocou a arma na cabeça e atirou. Pra ele poder ficar descansando durante um tempo. E aí, qual é o seu voto? Meu voto nesse caso, eu coloco o Deadpool também nesse caso. Eu acho mais legal que isso. Beleza. Então, Bom. tá, agora vou eu pra eu não ter que decidir. Pode ser? Do Coringa, como o Fabrício falou aí, feitos físicos dele são complicados. Mas eu vou citar a piada mortal em 2 aspectos. O plano que ele faz pra tentar enlouquecer o Gordon, e eu acho que o Gordon teria enlouquecido se ele não fosse o Gordon, sacou? Qualquer outra pessoa ia ter sucumbido à loucura sem dúvida nenhuma, porque, porra, é impressionante tudo que acontece na revista. Eu não sei como é que vocês fazem aqui, gente, tem spoiler? Como é que é? Não. Pode liberar daqui, velho. Qualquer coisa Pode mandar. liberar daqui. Tá, beleza. O cara, ele é espancado por um grupo de anão e ele começa a ver várias fotos da filha dele nua e com um tiro, que ela toma um tiro na coluna, que ela fica paraplégica pro resto da vida. É claro que é pro resto da vida, né? Ela fica paraplégica e, enfim... Pro resto da vida até o próximo reboot, cara. Ela voltou. Sim, até o próximo, é verdade. E ele vai quebrando a mente do cara. E isso o plano dele todo é sensacional. E ainda tem o lance de no final ele fazer o Batman dar um sorrisinho de uma piada idiota que ele faz, né? Piada sensacional, né? Que depois até tem a história de que realmente aconteceu ali, que o Batman matou ele e tal, tudo, enfim. Aquele sorriso é tipo assim, olha o tanto que esse cara tá maluco, não vai dar pra eu poder fazer mais nada, que realmente acabou pra ele, eu vou ter que matar esse cara. Só pontuando aqui, eu discordo dessa parte que o Morrison inventou. Ele é um guaxinim. Ele é um guaxinim? Como assim? Essa parte foi barratada pelo Morrison. Como é que é? O guaxinins buscando na lata de lixo dele pra escrever coisa nova. Ah, tá. Eu não sabia, não sabia desse outro lado, não. Aí quem boatou esse assim, ele não foi o primeiro a boatar isso daí, mas ficou assim mais famoso pela voz dele, do Grant Morrison. Ele foi que propagandeou mais isso, essa visão de que Coringa morre no final. Mas eu prefiro ficar com a minha versão de que ele não morre, ele fica só sorrindo e volta feliz pro sanatório. Preparar o próximo plano, né? Deve dar trabalho um anão de circo pra torturar o chefe da polícia. É verdade. Bem, em relação ao Deadpool, acho que dos feitos impressionantes tem, já que eu já falei da Feira da Fruta, acho que tem o fato dele fazer um filme com Ryan Reynolds que é bom. Então, vale alguma coisa. Realmente é até bicho, cara. Né? Sensacional, hein? Mas eu tenho uma dificuldade porque eu não sou um grande leitor de Deadpool. Então, assim, pra agora lembrar uma história, eu tô tentando aqui, mas não tá saindo nada. Tem uma série que agora eu não vou lembrar o nome, mas é tipo assim, Deadpool mata o universo Marvel, Deadpool assassina todo mundo, é um troço assim. Deadpool massacra o universo Marvel. Algo do tipo. Onde ele sai... são as histórias do Deadpool, né? Não tem como. Então, assim, vai ficar um negócio bizarro. Mas ele sai assassinando todo mundo da Marvel, né? Tipo, ele explode os Vingadores, mata o Quarteto Fantástico. Se não me engano, acho que o Quarteto Fantástico, ele mata o Quarteto Fantástico inteiro só acho que ele não usa nenhum plano. Ele chega lá e dá porrada em todo mundo. Se eu não tô muito enganado. O que eu me lembro é alguma coisa do tipo. Então, assim, sei lá, o cara mata o Hulk, né? Ele vai lá e mata o Bruce Banner dormindo, mas ainda assim é um feito impressionante, mas você tem que colocar isso na categoria das histórias do Deadpool, aqueles e se... Porque isso é um Arif, né, cara? Nem a história do... Exatamente. E zoado. Completamente zoado. E tem lá, sei lá, ele tem um negócio também que ele mata os presidentes americanos, não tem? Acho que eu já li uma história desse tipo. A história nova dele, que saiu no Marvel, era exatamente isso, ele matando o presidente americano zumbi. É isso que eu falo, ao contrário, ele remata os presidentes americanos. É isso mesmo. São poucas histórias que eu li do Deadpool, então eu não lembro direitinho. Mas esses feitos são impressionantes, eles são engraçados, né, e cabem vou dizer assim, na mitologia do Deadpool. Mas aí meu voto é pro Coringa, porque ele faz isso num universo contínuo, num universo real.
que ele faz fica. Não é no Deadpool que acaba aquele arco e os caras vão escrever outra coisa como se nada daquilo tivesse acontecido. Bom, eu também vou estar no Coringa, porque, como falei, né, muito mais tempo, muito mais histórias. E, assim, além de histórias excelentes como a Piada Mortal, em que ele deixa a Bárbara paraplégica, e isso continua para a cronologia por muito tempo. Você tem outras histórias do Coringa, histórias ruins, por exemplo, sei lá, a última piada, eu acho que esse é o arco mesmo, que é uma série de crossover de 90 e pouco, que é ruim pra caralho, Coringa que dói. Mas tem umas muito boas, tipo o Cavaleiro das Trevas retorna, né? Sim. Em português ficou só com o Cavaleiro das Trevas. Isso. Ele virou com o Cavaleiro das Trevas. E, por exemplo, o Coringa consegue cometer suicídio paraplégico. Ele tá paraplégico, tem que ficar o próprio pescoço pra cometer suicídio e botar a Cara, consegue quebrar o próprio pescoço. É sensacional isso. Exato. Além de outras obras em que o Coringa apareceu, por exemplo, acho que uma das mais legais, o retorno do Coringa do Batman do Futuro, que é um filme que ele transforma um Robin num Coringa, cara. Sim. Isso é uma coisa muito impressionante. Um cara que não sabe, tem muito conhecimento, não sabe muito fazer, é só loucura e muito tempo livre, né? E ali você vê a diferença, ali você vê como é que é a relação do Batman, do Coringa com o Batman, que ele vai lá e ele fica meio que frustrado porque o Terry McGinnis, ele não era o Batman igual o Bruce Wayne, ele era um Batman que ele tinha, assim, como é que fala? Senso de humor. Ele tratava o Coringa diferente, ele fica meio frustrado no filme, o Coringa, com isso. Não, o Batman dele, né, cara? O amor de pica ali ficou, né? Foi. Ele, cadê meu namorado? Não encontrou e... Verdade. Mas enfim, eu acho muito impressionante. Então, tipo, o Coringa vai ganhar paz, mas tem duas coisas do Deadpool que tem falar que são muito impressionantes, que é a primeira, Deadpool como vilão, que ele aparece como vilão numa história do Homem-Aranha. Ele e o Homem-Aranha fazem umas 4 páginas de piada falando mal da mãe um do outro. Eu vi isso no Facebook, eu não li a revista disso não, mas eu fui vendo as imagens só dessa parte. Muito bom. Mas isso é lá no começo, lá nos anos 90? Não, é já mais recente, é quase 2008, 2010. Não é dessa revista nova dele, não? Junto com o Homem-Aranha? É uma revista. A revista dele com o Homem-Aranha eu cito daqui a pouquinho, mas essa é uma revista que ele aparece como vilão, porque o rei do crime precisa fazer um assalto, alguma coisa assim, e encontrar Deadpool pra dar uma enrolada no Homem-Aranha. De repente aparece Deadpool, não sei o que. Não, o Deadpool começa a fazer uns monte de piada. Pô, cara, tua mãe é tão gorda que ela tem que ser alimentada por uma tiradeira, que não dá tempo de chegar do metrô do Queen até aqui. Na brincadeira, ele começa também a fazer um monte de piada em troca, sabe? Detalhe, os dois são órfãos, tá? Eu não vi. A página do Deadpool falou, já deu aqui meu horário? Foi um prazer, hein? E, tipo, é engraçado, é um momento muito bacana do personagem, né? E eu acho que um outro momento do Deadpool, que inclusive na revista nova, que ele tá dividindo com o Homem-Aranha, que eu não lembro o nome dela, desculpa, eu acho que é Marvel... É Deadpool Homem-Aranha, assim, em inglês. É mesmo? Spide Dead. Saiu em português, então eu não li ela toda, mas tem um momento, cara, que é o Homem-Aranha e o Deadpool indo assistir o filme do Hyperion versus Falcão Noturno, cara. Sim, eu vi isso daí. A análise que o Deadpool faz do filme é um negócio tão sensacional. É muito bom. Que não tem como falar mal do cara. Mas assim, infelizmente, Deadpool, por mais engraçado que seja, os momentos deles são muito cômicos. Coringa, cara, foi mal. Coringa no coração, S2. Realmente, Coringa se destacou aqui. E merece. Até agora todos os participantes vêm merecendo, vêm ganhando. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.